Cirostra no ar, Cirostra no ar. Como estão vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Espero que sim, que estejam bem, que estejam cada vez mais focados em fazer o melhor por si mesmos e por todos à sua volta. Vamos lá, incomodando os incomodados, aqui estou, Cirostra no ar. Hoje eu venho conversar com vocês, refletir aí sobre dois pontos muito importantes, algo que todos nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos, de uma forma ou de outra, isso acontece na vida de todas as pessoas. E eu quero nesse momento só trazer um ponto de vista, compartilhar com vocês a forma que eu enxergo isso também, a maneira que eu lido com isso, né? E de repente, quem sabe, trazer algum tipo de sugestão, algum tipo de alternativa, ferramenta, desenvolver aí algum tipo de habilidade dentro desses assuntos que a gente vai conversar, né? Claro que a habilidade implica em exercício, né? Eu tenho que exercitar algo para daí eu ficar bom naquilo e aí sim eu poder chamar de habilidade, né? Mas eu quero compartilhar algo que eu acredito que é comum para todos nós, mas que eu percebo que incomoda, e se incomoda, deve ter pessoas incomodadas, e se tem pessoas incomodadas, aqui estou eu, Cirostra, para transformar o incômodo em pérola. Essa é a minha intenção. Então, eu quero falar hoje sobre o quê? Quero falar hoje com vocês sobre o amor, certo? Todos conhecemos o amor? Acredito que sim. E sobre a dor. Então, amor e dor. Como eu disse, é algo familiar. Acredito que todos nós já temos algum tipo de experiência com o amor e já temos algum tipo de experiência com a dor. Correto? Onde eu quero entrar? Eu vou falar um pouquinho sobre incondicional e o contrário disso, né? O condicional. Então nós temos condicional e incondicional. Vamos lá. O que seria o amor? O que é o amor? Eu até coloquei ele em vertical, porque a ideia do amor, o amor verdadeiro, o amor essência, né? O amor puro, ele está ligado diretamente ao fator incondicional. Então, é o amor incondicional. Esse sim é o verdadeiro. Por ser o verdadeiro, a palavra verdade é muito relativa, né? Se a gente for pegar aqui, ó, verdade, vamos por lá. O contrário de verdade seria mentira, né? Mas eu vou colocar, vamos pôr mentira. Mentira ou ilusão, né? Vamos pôr aqui, ó, realidade ou ilusão. Vamos pôr a mentira como uma ilusão, né? Dá para enxergar aqui bonitinho. O que acontece? O amor incondicional, ele funciona como um mecanismo de avanço. Ele funciona como uma energia de expansão, como uma energia de crescimento. O amor incondicional. Ele é um veículo, né? Ele é uma energia, ele é uma frequência, ele é uma vibração de expansão, de transformação, de libertação. O amor incondicional. Já o amor condicional, ele está muito mais ligado ao processo de dor. Por quê? O amor condicional, ele na verdade, ele tem mais a ver com apego e paixão. Tem mais a ver com apego e paixão. O amor condicional. Essa é a minha opinião, tá? Quem tiver algo que seja contrário a isso, por favor, deixa nos comentários aí que
Para mim é uma honra, tá? Dar uma olhadinha e depois compartilhando no próximo vídeo. Então, o amor condicional, ele tem a ver com apego e paixão. Já o amor incondicional, ele tem a ver com o desapego e a compaixão. Ok? Por que o amor incondicional, ele te ajuda a evoluir, ele te ajuda a expandir, ele te ajuda a transformar, ele te ajuda a progredir, ele te ajuda a avançar na sua existência, no seu progresso? Por quê? Porque ele vai te ajudando a se desprender das coisas. O despreendimento não é falta de valorização, muito pelo contrário, você absorve a experiência, né? Você fica com a experiência, com o aprendizado, com o desenvolvimento da habilidade e segue em frente na prática disso. Você não carrega nada contigo. Nada, nenhum tipo de resquício das coisas que passou. Você vai levar com você a experiência, que seria a sabedoria, a humildade, a compaixão, e por aí vai, né? A generosidade. Tudo isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da existência, né? Isso envolve a gente ter que passar por etapas, por processos para desenvolver isso. Não vem num pacotinho plus, né? Você não compra pela internet lá um kit que já vem, você só instala em você isso. Isso não existe, né? Então precisa passar pelas situações para poder ter a oportunidade de desenvolver isso, né? Então eu preciso aprender a desapegar, eu preciso aprender a ter compaixão. O que seria a compaixão? O amor incondicional no exercício da compaixão é olhar para todos como iguais. Claro, somos únicos, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua personalidade, mas a compaixão é o esforço de eu não julgar, de eu não comparar. Eu compreender que cada um está num estágio, cada um está passando por uma situação ao qual pertence aquela pessoa, aquele momento, ela tem que passar, e ok, não importa se ela está certa ou se ela está errada, o importante é que ela está tendo a oportunidade de passar por algo que ali naquele momento, ou mais para frente, vai ser útil para ela. Então não cabe a mim julgar, não cabe a mim dizer se ela está certa, se ela está errada. Eu vou olhar com os olhos de compaixão, ou seja, eu vou compreender, né? Claro que eu não preciso também me submeter e nem baixar a cabeça e nem deixar a pessoa fazer o que quiser comigo, né? Eu preciso ter uma postura assertiva e firme, mas eu posso evitar de ficar julgando. O julgamento ele é inevitável, passa pela nossa cabeça, mas segura as tuas palavras, né? Segura as tuas palavras, empresta mais os teus ouvidos e presta atenção no que você está fazendo, no que você está enxergando, se você está querendo ver só o lado ruim das pessoas. Isso é falta de compaixão, isso é julgamento, esse é o ego, é o seu ego fazendo força, se sentindo superior, entende? Observa isso. Então o amor incondicional ele vai te sugerir um exercício de desapego, um aprendizado de desapego e um exercício de aprendizado também de compaixão. Agora vamos lá, a gente falou um pouquinho do amor, né? E eu coloquei ele na vertical, porque aqui seria para nós lembrarmos da fonte, né? Para a gente lembrar, então aqui ó, para lembrarmos para lembrarmos da fonte do todo, né? Para lembrarmos da fonte do todo. Então tá no vertical aqui, para a gente lembrar da força, da fonte do todo, né? A força maior, a força que cria tudo. O amor incondicional, ele vem daqui, né? O amor incondicional vem, na verdade o amor incondicional ele é a vertente, né? Ele é a energia direta conectada à fonte, certo? Que é uma energia que cria, é uma energia que dá vida, Só que essa energia, se você no seu processo, no seu desenvolvimento, na sua experiência, se você pega essa energia, porque essa energia quando ela vem daqui, quando ela vem da fonte, ela vem neutra, ela não é nem para o bem nem para o mal, ela é neutra, ela é uma energia que gera, ela tem a possibilidade de gerar uma condição, ela tem a possibilidade de gerar o que você quiser, Então, quando fala condição, é de acordo com o que você, criatura, você, criação, tem a necessidade, tem o sentimento de direcionar para um lado ou para o outro, não importa. E tem a dualidade, né? A gente percebe que os universos, até onde se entende, sempre vai ter, segundo o hermetismo, né? Tem a lei da dualidade, né? Que é
O Hermes Trismegisto lá tem um Kybalion que fala das 7 leis herméticas, né? Uma delas é se eu não me engano, a dualidade. Agora, eu acho que é a dualidade mesmo que fala, né? Que é o gênero, né? É o gênero. Então a gente tem as polaridades. Essa polaridade, ela existe dentro da criação. Na fonte não tem polaridade. Na fonte não tem polaridade. Mas quando faz um movimento de expansão, quando faz um movimento de entropia, quando faz um movimento de criação, nesse movimento de criação cria-se 2 polos, certo? 2 polos. E aí cada um vai, dentro desse processo, todas as criaturas, as criações, elas vão se identificando com X ou Y, né? Com luz ou trevas, que aí são conceitos que a gente vai dando nome e tal, tudo por aí vai, de civilizações em civilizações. Mas entende que assim, quando está aqui a energia, ela é neutra. Quando ela vem para a criação, ela tem possibilidades de polos. Então, assim, a gente tem a possibilidade de manter de uma maneira incondicional, que a gente ainda vai chegar nesse ponto, né? De explicar um pouco mais o que seria o incondicional, ou ela pode ser transformada em condicional. Onde vai entrar isso? Por que o amor, agora falando do amor condicional, ele gera apego e paixão? Apego, muitas das vezes a gente confunde com zelo, com cuidado, até mesmo com amar, né? Mas o que acontece, assim, se apegar é inevitável. Porém, quando o apego ele permanece, ele começa a trazer alguns desafios, ele começa a trazer alguns obstáculos, algumas barreiras e às vezes até alguns bloqueios. Por quê? Apego, quando ele começa a se transformar em insegurança, e insegurança vai para o lado do medo, né? Então, em outros vídeos até já falamos sobre isso, né? A gente tem ali o apego, a culpa e o medo. Se a gente for olhar, basicamente, a humanidade ela vive presa dentro dessas 3 vertentes aqui, desses três pontos. O apego, a culpa e o medo. E isso aqui, para o ego, né? Vamos pôr lá. Isso aqui, para o ego humano, é um prato cheio. É um prato cheio. O ego, ele se alimenta desses 3 pontos aqui, né? Desses 3 pontos o ego se alimenta. Ele se alimenta do apego, ele se alimenta da culpa e ele se alimenta do medo. Por quê? Ele tem a extrema necessidade de controle. Controle, se a gente for olhar, está mais ligado a quê? O que o controle está ligado? O controle está ligado a uma condição, olha lá. O controle está ligado a uma condição. Aonde mora o perigo? Falando de fonte, para quem acredita, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Você sente aí que você tem uma conexão com Deus, com Alá, com Javé, com Maomé, enfim, você deve ter aí com Jesus, você deve ter o seu poder superior, a referência que você tem ao campo espiritual. Provavelmente você dá algum tipo de nome ou algum tipo de referência. Então vamos por lá, poder superior. Né? Se você tem a crença num poder superior, significa talvez que você entende que você não é só isso aqui, você não é só esse corpo.